A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu queria meditar com os irmãos no versículo da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse texto bíblico fica evidente que o Espírito Santo de Deus estava atuando desde a criação do mundo. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós, de certa forma, também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. E a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas e ele começa a se mover em nós e somos impulsionados pelo Espírito Santo e damos frutos gerados pelo Espírito Santo. E hoje já não somos mais sem formas e vazio, pois o Espírito Santo se move em nós. A atuação do Espírito Santo ela pode se dividir em 3 períodos. Primeiro, a atuação do Espírito Santo da criação até Cristo. Nesse período, o Espírito atuava nas vidas das pessoas, mas não de forma plena, né? Ele atuava por um período e depois ele se retirava. Exemplos. O próprio Espírito Santo foi quem capacitou José para governar o Egito. Também foi o Espírito Santo quem capacitou os engenheiros na criação do templo de Deus, né? Quando Moisés conduziu o povo de Deus na peregrinação pelo deserto, também ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo quem capacitou Josué para suceder a Moisés. Também capacitou os juízes de Israel. Os reis que governaram Israel foram todos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Os profetas, quando entregavam algo da parte de Deus, eram todos cheios pelo Espírito Santo. Se não fosse pelo Espírito Santo, deles mesmos não seriam capazes de transmitir as mensagens do Senhor para o povo de Israel, né? A segunda atuação do Espírito Santo se dá no período de Cristo até o Pentecostes. Nesse período, o Espírito Santo atuou através do ministério glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Tudo que Jesus fez no seu ministério terreno, ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo, teve seu ministério aprovado pelo Espírito, expulsava demônios pelo Espírito de Deus, venceu o diabo porque estava cheio do Espírito de Deus, pregava cheio do Espírito Santo, prometeu enviar o Espírito para habitar conosco. Já a terceira atuação do Espírito Santo se dá do Pentecoste até o arrebatamento da igreja, né? De Pentecoste até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus habita na igreja, a qual é o corpo de Cristo. Nesse período, o Espírito Santo ele habita individualmente em cada um de nós, fazendo do nosso corpo o santuário de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne a partir do dia do Pentecoste, cumprindo assim a promessa de Jesus, que prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo capacita individualmente a cada um de nós para fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo guiava a igreja primitiva na evangelização do mundo, distribuía os dons espirituais no meio da igreja. Ele nos enche dos frutos do Espírito, nos sela para o dia da redenção, alerta a igreja sobre os últimos tempos, exorta, adverte e fala constantemente com a igreja. E também prepara a noiva, que é a igreja de Cristo, para o encontro com o noivo, que é o próprio Jesus Cristo. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas hoje, que a terra é habitada por pessoas que o próprio Deus criou, o Espírito Santo quer não só se mover, mas habitar em nossos corações,
nos guiando em tudo que venhamos fazer, possamos ser para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E Ele já habita conosco e move no meio da igreja. Se você também quer receber o Espírito Santo em sua vida, para se mover em seu coração, para te conduzir em tudo que você faça, quero te fazer um convite hoje. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você vai sentir o Espírito Santo de Deus se movendo em sua vida, guiando seus passos. Você vai sentir os frutos do Espírito produzindo, mudando seu caráter, mudando seu comportamento. Você vai sentir uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena, né? Que Deus possa abençoar grandemente seu coração. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o vídeo, deixar um like no vídeo, que é muito importante. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.